Qual é o desafio hoje em dia de fazer livros e como é que se faz tão livros no top como vocês fazem? Porque é que uma pessoa escolhe um livro em vez de outro? Porque no investimento inicial de empresas há uma questão de feeling. Foi o livro mais vendido em Portugal em 2023 e em 2024. A Amazon cumpre. Neste momento não há um player relevante no mercado português. O pessoal vai ficar preocupado. Pá. Não vai Depois haver para consegue- todos. Não há para todos. Mas a Frigideira ajudou a escrever este livro. Eu gosto de comparar uma livraria ao YouTube. É que para mim isso é um bocado scam, não é? Para vocês o livro funciona como mais um passo que vocês deram na construção da vossa marca. Olá, Bitokers! Hoje vamos falar de livros. Uau! Hoje vamos falar de livros, temos uma grande surpresa para vocês e nada melhor do que trazermos uma das melhores editoras em Portugal e aqui o Ricardo para nos explicar tudo sobre o livro. Mas antes disso, anunciar aqui os novos 2 autores. Temos o livro do Bitalk, chama-se Pensa em Grande, Faz Agora. Exatamente o tipo de temas que nós fartamos nos falar do Bitalk e vamos já aqui explorar o que é que este livro traz de novo, mas antes disso vamos perceber o que é que são os livros e como é que é esta indústria dos livros, Ricardo. Como é que funciona esta indústria dos livros? É para onde eu gostava de começar. Hoje em dia é tudo digital e de repente há aqui papel, não é? As pessoas ainda leem livros, é um tema que nós já falámos, não é? Que eu estava sempre a dizer, mas as pessoas ainda leem livros? Olha, antes de tudo gostava de dizer que é um prazer estar aqui com vocês. É um dos podcasts que eu sigo e por isso estou feliz de estar aqui. Eu sei que é um bocado... Já conheces bem então a casa, já sabes o que se já gasta? conheço e sinto a pressão de estar aqui com vocês os dois. Relaxa, relaxa, Ricardo. Vou relaxar. Mas em relação à pergunta que tu fazes, sim, as pessoas leem livros. É uma indústria que existe, sei lá, como indústria. Poderia brincar e dizer que desde a invenção da imprensa começaram-se a fazer livros e eu acredito que vai continuar, não vai acabar. É uma indústria que tem o seu peso, que se calhar comparando com outras indústrias não é significante, tem um volume menor, mas quem gosta de ler, lê sempre, não abandona. Quem gosta de ler não Mas deixa há de uma ler. tendência de crescimento na leitura de livros. Em Portugal existe uma tendência de cada vez se vende mais livros e cada vez se lê mais. Pois que são 2 métricas diferentes, não é? Uma coisa é vender mais livros, é tipo a malta quer encher as prateleiras para poder fazer aquelas estantes que depois aparecem no Zoom quando estás a fazer pôr as compras. estantes falsas. Sim, mas não é tão giro, né? Quando é mesmo verdadeiras, encher a estante de livros. Uma coisa é comprar mais livros. Também, outra coisa é ler mais livros. Como é que se mede se as pessoas leem mais livros? Pois, realmente é mais difícil. É mais difícil. A questão de se ler mais é uma percepção. A questão de vender mais, ou seja, está relacionada com a questão de vender. A questão de vender mais é factual. A questão de se produzir e de se fazer mais livros também é factual. Também se fazem mais livros. Mas também se edita mais, não é? Ou seja, há mais edita-se mais. títulos a sair. Exatamente. Não é? Ou seja, havendo mais títulos a sair, se nós formos ver, observar, se calhar o crescimento não é assim tão elevado. Mas há números que... Ricardo, eu tenho a percepção de que as pessoas hoje leem muito mais do que liam antes. Certo. Não é um pouco mais, nem é a percepção. Eu podia dizer, quase tenho a certeza que leem muito mais. Não leem muito mais livros necessariamente, ou seja, não sei se leem mais livros, mas são obrigadas a ler muito mais, porque hoje a comunicação é toda por telefone, não é? E tu antes não tinhas essa possibilidade, ou seja, hoje as pessoas vão à internet leem mensagens, leem uma data de coisas, ou seja, consumem muita informação escrita. Certo. Muito mais informação escrita do que se consumia antes quando se comprava jornais e revistas, não é? Certo. Portanto, isso leva a que haja maior apetência, se calhar depois por outros temas e pela leitura, e pode estar a ajudar de facto a indústria dos livros a continuar a desenvolver-se, não é? Quando toda a gente dizia, vai acabar, porque toda a gente vai ler no computador ou no tablet. É que a experiência de ler no computador ou no tablet não é a mesma do que ler num livro. Aliás, eu quando trouxe o livro, as pessoas começaram logo a mexer no livro, a sentir, cheiraram. É um bocado... É um objeto diferente. Nós normalmente... Completamente diferente. Tu entravas aqui com um tablet, com um e-book,
Pá, e nós não ligávamos, entraste Exato. aqui com os livros todos e toda a gente, epá, mostra lá, aí é bué da giro, aí tal, tem capa, e começas logo faz logo isto. Este é o movimento que eu gosto de É uma fazer. experiência diferente. E Porque outra questão, Mas este movimento vem logo associado a um cheiro. Pois bem, sentes logo o cheiro das páginas, vocês aí em casa não estão a sentir, mas a gente sente. e vocês estão na indústria da tecnologia também, ou seja, são Yeah. pessoas que já, se calhar já não têm tanto essa questão de pegar nos livros, ou queres a informação, vais buscá-la a qualquer parte. Mas mesmo assim tiveste essa sensação, não é? Não, eu tenho muito isso e, por exemplo, eu não uso caderno para tomar notas, né? Há muita gente Certo. que tem um pequeno livrinho, escreve para tomar notas. Eu tomo notas sempre ou no computador ou no telemóvel, sempre digital, porque também gosto de pesquisar e gosto de organizar à minha maneira e copiar e colar e mudar as notas de ordem, coisa É. que não consigo fazer num caderno. Mas um livro não tem nada a ver, por exemplo, eu não leio livros no Kindle ou num e-book reader, num tablet, seja o que for. Eu gosto de ler no livro, Papel. no papel. Toda a experiência do livro, todos os livros são diferentes. Imagina, uma coisa é um livro que tu vais ler uma vez, por exemplo, um romance ou um livro de ficção. Outra coisa é um livro como este, um livro que tu podes consultar, que vais ver, que gostas de sublinhar, gostas de tirar notas. É uma experiência completamente diferente. E outra questão, em relação ao consumo dos livros hoje em dia, é que os livros estão cada vez mais baratos. Porquê? Porque os livros não têm aumentado o preço. Têm aumentado muito pouco o preço. Com o crescimento, com a inflação que temos tido ultimamente, os livros não o aumento dos livros tem sido inferior à inflação. Ou seja, cada vez é mais acessível. Hoje em dia tu tens um livro de 15 euros, 20 euros, que é o preço médio do livro, entre 15 e 20 euros. Hoje em dia é muito mais acessível do que os livros há 10 anos, o preço era o mesmo, ou há 15 anos. Não tem havido uma evolução muito grande, o que tem ajudado ao consumo também. Qual é que é o desafio hoje em dia de fazer livros então? Porque do que eu percebo, faz-se cada vez mais livros, né? Agora é mais fácil fazer um livro, até 2 gajos do Bitol conseguiram escrever um livro, malta, portanto, qualquer um hoje em dia faz um livro. Mas a verdade é que a Alma dos Livros, não sendo uma das maiores editoras em Portugal, né? Não sei se estás no top 5, top 3, top 10. A verdade é que não é daqueles nomes conhecidos como os que andam aí as Porto Editoras e etc. Mas nos últimos anos, recorrentemente, vocês colocam livros no top dos livros mais vendidos. Certo. Né? Portanto, tu has de ter aí um segredo qualquer. Aliás, e recrutaste a malta do Bitoc, portanto, seguramente tem um nariz, um cheiro para isto. Como é que se faz? Qual é o desafio hoje em dia de fazer livros e como é que se faz tão livros no top como vocês fazem? Certo. Em primeiro lugar, para te esclarecer em relação ao lugar, neste momento, números do mês passado, somos a terceira editora em Portugal. Uau, boa. Editora, em termos de grupos editoriais, dos independentes, ou seja, que não tem uma aglomeração de editoras, somos o primeiro. Somos a maior editora independente em Portugal, em termos de vendas. Uau, Não em isso para termos mim é de número, novidade. Uhum. não em termos de número de livros publicados. Em vendas é o quê? Volume de vendas? Certo. Ou seja, ajuda a ter livros no top porque vendem muito. Exato. Eu acho que agora com este livro vais passar para o segundo. Exato. A ambição é essa. E em relação à questão do sucesso, ou como teres, repara, múltiplos fatores, obviamente, mas o principal é trabalhar bem, fazer bem os livros, dedicar-te àquilo que estás a fazer e dares o teu melhor em cada livro. Repara, nós fazemos, qualquer editora, não é? Por exemplo, nós em específico fazemos, este ano vamos fazer cerca de 140 livros. 140 livros dá 10, 12 livros por mês, né? 12 livros por mês, que seja. 2, 3 livros por semana. Imagina, tu estás a desenvolver um produto novo, 2 produtos por semana, 2 produtos novos, Isso é brutal. 2 capas novas, ou seja, sem trabalhares muito, e é o sucesso, a base do sucesso é essa, é trabalhar muito, aprenderes e continuares a fazer. E não te encostares, não é? Porque às vezes a questão do sucesso há uma certa tendência para acomodar, para fazer a coisa simplesmente só bem. Nós temos que ir à procura do extraordinário, de fazer melhor. E é isso, e depois divulgar bem o livro, sei lá, existem milhares de livros, dezenas de milhares, centenas de milhares. Nem todos os livros são para nós não fazemos todos os livros. Nós fazemos os livros, todos eles podem ter sucesso, mas nós fazemos aqueles que nós achamos que vamos trazer alguma mais-valia. Se não vamos acrescentar nada, normalmente não fazemos. O que acrescentar tipo o quê?
acrescentar é quando tu pegas num livro e tu vês, por exemplo, nós fazemos muitas traduções de livros estrangeiros. Imagina, trazeres algo novo é melhorares a capa, melhorar a abordagem comercial, o marketing, para Ter uma boa pensar tradução, como é que não o é? vais conseguir vender, Ter uma boa tradução, que é ter essencial. uma boa tradução. Pois, é essencial nos livros traduzidos, porque às vezes há para aí com cada tradução que é de É. dar um tiro na cabeça. Certo. Repara, traduzir um livro é super difícil. Porque dependendo do livro, mais difícil será, não é? Imagina traduzir um Saramago, um Lobo Antunes, o que quer que seja, ou um prémio Nobel qualquer, poderá ser muito mais difícil. Se for termos técnicos, acaba por ser mais fácil porque só tem uma tradução possível. Mas como é óbvio, é essencial uma boa tradução, uma boa revisão. Nós, por exemplo, traduzimos, depois revemos o livro é todo revisto. No final, depois de estar paginado e maquetizado, é feita uma nova revisão. E no final, se tivermos tempo, dependendo do tempo que temos para o livro, ainda fazemos uma leitura como se fôssemos um leitor. Por isso, e mesmo assim, acontecem erros, pequenos erros. Agora, nós até agora só tivemos um caso grave de um livro que veio mal traduzido mesmo do tradutor e que, pronto, tivemos que retraduzir porque não estava bem. Mas já estava impresso e estava no mercado? Não. Obviamente que aí tivemos que... Isso é que era um caso grave, não é? Isso era Mas gravíssimo. então no caso, por exemplo, do livro da Criada, não é? Certo, Que foi um livro traduzido, não é? Portanto, é um de livro uma autora traduzido. internacional. Certo. Como é que foi o processo? Porque estou a referir o caso da Criada porque é um sucesso estrondoso, não é? Provavelmente um dos maiores porque sucessos que vocês já tiveram. mantém já há muito tempo, não é? No topo. Sim. Foi o livro mais vendido em Portugal em 2023 e em 2024. 2 anos seguidos. 2 anos Uau. seguidos. Em 2025 estamos a trabalhar para que seja por 3 anos seguidos. O que eu me lembro, que eu me recordo, não queria mentir, mas que eu não me recordo de tal acontecer. E foi a mesma coisa. Normalmente, nós, todas as editoras estão a ver o mercado internacional, o que é que acontece, não é? Para além de autores portugueses, autores nacionais, fazemos autores internacionais, americanos, franceses, espanhóis, o que é que seja. E no caso da Criada, foi assim, não é? O livro apareceu-nos através de uma agência, nós identificámos o livro e pronto, e decidimos apostar. É uma das áreas onde nós apostamos, a área dos thrillers. E pronto, e a Criada estava com essa força. Fomos dos primeiros, fomos o primeiro, aliás, devemos ter sido o primeiro a fazer. E no início há os agentes têm uma vontade muito grande de mais um país, mais outro país, de crescer o número de países onde o livro está. Então aceitaram a nossa proposta, que até não foi muito alta, foi uma proposta baixa. Para nós foi fantástico. O que é uma proposta baixa? É o valor. Dá sempre um adiantamento sobre os royalties. Independentemente das vendas. Certo. E imagina, pronto, fazendo as coisas. Mas depois é batido. Certo. Mas Agora. imagina que tu dás um adiantamento muito alto, não é... Não consegues recuperar o investimento. Exato. Não recuperas e não é refundable, não é devolvido. Não é devolvido. Ok. Certo. Por isso tens que sempre pensar no avanço que dás para teres retorno, não é? Senão... Mas nesse caso, se tu desses um valor superior, também estavas na boa. Neste caso seria na boa, era só adiantar dinheiro e depois... Claro. Era um problema de cash flow. Mas lá está, existe aqui uma parecência engraçada com as startups, não é? Porque Certo. já agora o Ricardo também é Angel, na Angel's Way, by the way, e portanto também andamos aqui a falar muito de startups e nós andamos a apostar em startups. Existe uma probabilidade das startups terem sucesso ou não terem sucesso, não é? E tu na Criada também não tinhas a garantia que ia ser o sucesso que ia ser. Provavelmente já tiveste outras apostas que não chegaram. Portanto, existe aqui este nível de... que nós falamos muito, que no investimento inicial de empresas há uma questão de feeling, certo, né? E aqui também há. E até te posso contar uma história que foi engraçado, que é assim, o livro chegou uma primeira vez, repara, nós recebemos centenas de livros por dia. Por dia. Uau. E naquele caso, quando recebemos a Criada... Estás a falar de livros ou manuscritos? Não, vem tudo propostas comerciais para fazermos os livros. Ou seja, os agentes enviam, desde que começámos a falar já deve ter recebido 2 ou 3. Eles vão enviando, livro. Chegas ao e-mail, tens lá
Já tenho um separador para agentes, só para É agentes. como nós com as startups, startup pitch, 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 Exato. pitch. É igual. É igual. E o da criada eu vi, vi, o meu primeiro impulso foi, epá, não é agora, deixei passar. Um dia ou dois depois a minha colega viu e mandou-me, olha, o que é que achas disto? Isto que já está com força, já está vendido, mas o que é que achas? Fazemos uma proposta e O eu... autor é de onde? É uma autora, é americana. Americano. É americana. Já estava a vender bem nos Estados Unidos? Já estava a vender relativamente bem nos Estados Unidos. Não era o sucesso que... Era um bom livro, estava a vender bem. Não estrondosamente bem. Ok. Ela mostrou-me, e nós também não costumamos ir aos topo, vamos sempre aos emergentes. Mais uma vez, estavas a falar de startups, nós gostamos daqueles que vão melhorar, que se vão fazer e que vão crescer. E eu disse, olha, então, lá está a questão da proposta baixa. Eu disse, olha, faz uma proposta, gostaste? Fazemos uma proposta baixa e logo se vê. Se já tiver alguém atrás do livro, já deve ter dado uma proposta muito mais alta, nós, pronto, tudo bem. Foi relativamente rápido de fechar, fizemos ali uma pequena negociação e pronto. E foi assim. À medida que depois começámos a ver o sucesso, não é? À medida que o livro se aproxima, nós comprámos o livro, publicámos cerca de 14 meses depois. Certo? Comprámos em 2022. 14 meses de novos dados que não tinhas antes de ter fechado o acordo. Exato. E repara, à medida que o livro vai começando a crescer lá fora, nós começamos a comprar todos os outros livros. Dela, que ela tem 20 e tal livros. Maltinha daqui a AI do Tocha, vou interromper aqui uns segundos para te dizer que se às vezes não sabes qual episódio ouvir, vai a frigideira.bitalk.pt e pergunta-lhe. Podes também falar com ela sobre temas que aqui discutimos. Diverte-te e aprende. Nós, olha, começa a comprar. Ainda ninguém sabia que nós tínhamos. Depois começaram a ser, porque depois outras editoras, obviamente, começam a ver o sucesso, começam atrás do livro. E nós, sei de várias que depois tentaram, e que nós já tínhamos, que já me comentaram. E, entretanto, nós começámos a comprar todos os outros livros. No início, a um preço baixo, igual, e depois a começar a subir, e pronto. E agora já temos os outros livros, temos todos os livros contratados, porque a partir do sucesso, a partir do momento em que começa o sucesso, pronto, toda a gente começa a ir atrás, e é normal, embora não fique normalmente, cada editora tem os autores estão só numa editora, normalmente, embora Sim. haja casos que... Mas num caso em que eles têm sucesso numa editora, também não muda, não é? Isso não faz Certo. sentido. Não, isso claro que sim. Sim, neste caso então, depois do sucesso que foi criada em Portugal, já agora chama-se Freida McFadden. Freida McFadden. Tem um nome perigoso em Portugal. Ela diz se o calhar, por isso também é mais vendido. E já vendeu muitos exemplares. E por acaso agora estamos a falar aqui de startups, eu estava-me a lembrar de outra coisa engraçada, que é uma das coisas, e tu disseste-nos no início quando começámos a fazer este livro, que era o conteúdo é muito importante, claro, mas a capa e o nome têm um grande papel no que toca às vendas, não é? Certo. Porque tanto tal como o livro do Bitalk vai estar nas livrarias, qualquer de nós, né? Chegamos às livrarias, tem lá montes de livros, né? E algo nos vai chamar a atenção. E é também um bocado do que acontece, por exemplo, no YouTube. No YouTube, o thumbnail, que é a capa do vídeo, né? E o título são muito importantes para chamar a atenção, né? E nós fazemos um grande trabalho no Bitalk para ter bons thumbnails e bons títulos. E eu recordo, tu disseste na altura, olha, o livro, fixe, mas a capa e o título são super importantes. Eu nunca tinha pensado nesse tema, mas realmente faz sentido. Certo. Mesmo na própria criada, vocês pensaram numa capa, e todos os livros, tu há bocado referiste, todas as semanas trabalham em 2 ou 3, é sempre capa, título, né? Certo. Nós no caso da criada, estamos a falar da criada, mas tem alguma lógica, mantivemos o título e a capa. E embora na altura quando o comprámos, eu pensei em mudar, porque não achei particularmente boa a capa nem o título, a criada, não achei assim... Mas podias mudar? Podemos adaptar, sim, podemos mudar, Ok. se for pertinente. Não se pode mudar per si, temos que pedir autorização, Claro. Uhum. mas podes adaptar, adaptar o nome, fazer, e é regular, é normal fazer-se. 10, 15% dos livros que mudam ligeiramente o título, ou muitas vezes é o subtítulo em vez do título, porque o título não quer.
Mas pronto, No caso da criada? no caso da criada, a ideia é mais do que a capa, porque depois decidi, como ela já estava a ter sucesso lá fora, não fazia sentido trocar. Foi mais a questão do marketing e do lançamento. Fizemos um grande lançamento, investimos, comprámos espaços nas lojas, a nossa equipa de vendas foi bastante brifada daquilo que devia fazer, divulgámos que era um sucesso internacional que estava a acontecer, bloggers, instagramers, tiktokers, todo esse trabalho foi muito bem feito. E depois outra coisa que temos feito agora, que é uma coisa que também o mercado não tem feito muito, é lançarmos os livros rapidamente, o mais rapidamente possível. Porque as pessoas acabam, é um livro que se lê, vocês ainda não leram, ainda fazem parte das pessoas que não leram, presumo, a criada ainda. Não, por acaso não li. Não, ainda não leram. Mas Não leio muitos thrillers. Não leio. O problema é esse. Não chega aos thrillers, não chegamos aos thrillers. Alguns livros, se calhar, que tu lês são tipo quase thrillers, né? São um bocado. São tipo thrillers. Mas nós temos feito muito rápido, um bocado porque os livros se leem em 2-3 dias e as pessoas, os leitores começam a pensar, então, já lia mais alguma coisa dela. E nós temos feito mês e meio ou 2 meses, como ela também tem vários livros. Parece que tu lês o primeiro, queres ler o segundo, lês o segundo, queres o terceiro. E continuas, e como é bom, não é? O livro é bom dentro do género thriller, as pessoas estão sempre a consumir, e daí o sucesso, não é? E depois o passa-palavra. Ricardo, tu aí falaste de uma coisa que é interessante, que investiram no marketing, portanto, e falaste na exposição, não é? Comprar exposição. Como é que é isso? Como é que funciona esse negócio? Ou seja, as livrarias não expõem aquilo que, não só expõem aquilo que querem, mas expõem aquilo que são pagas para ser exposto, em alguns casos. Certo. Ou seja, quando a gente vê uma ilha ou vê um destaque portanto, tens as prateleiras e depois tens um destaque, diremos assim, de lado. Os livros que são aí colocados não são os últimos, mas são aqueles que pagaram para estar lá? Sim e não. Depende da livraria, depende do modelo de negócio da livraria. Mas uma FNAC, por exemplo, faz isso? Certo. É Funciona assim, como um supermercado? há de tudo. Há espaços alocados que são para venda, entre aspas, não é? Compras o espaço, mas é um bocado, aquilo é o mercado a funcionar. Se tens pessoas se tens pessoas que querem usar aquele espaço, é vendido. Imagina que não tens ninguém que queira usar o espaço, já não o vendes. Mas eu diria que, no geral, os espaços que são vendidos são espaços de entrada, destaques, aqueles capa-lines, expositores, sítios mais quentes da loja. Normalmente as grandes cadeias e os hipermercados têm já espaços definidos com esse intuito. Ok. Mas diria que 90% ou 95% dos espaços não são comprados. Agora, mas os topos de venda não são comprados, não é? Não. Okay. Não, os topos de venda não, porque tem a ver com números, não é? Mas se calhar as próprias livrarias têm muita liberdade da forma como querem organizar os livros no seu espaço, ou não? Depende muito da cadeia. Depende das cadeias. Certo. Não é igual para todas. Há umas que definem os espaços, para além da questão da temática, não é? Tens a questão de... Mas, por exemplo, imagina, existem muitas campanhas. Por exemplo, campanha do Dia do Pai, campanha de verão, campanha do Dia do Livro, sei lá, campanha de Natal. Normalmente esse género de campanhas estão alocadas a um espaço. Imagina, as mesas centrais ou os pódios centrais de entrada de loja que têm essas campanhas. Depende muito, não é fixo, embora muitos livreiros têm liberdade para aquilo que expõem e onde expõem. Depende, imagina que tu tinhas esse negócio, não é? Tu podes deixar liberdade ou podes definir espaços. Das cadeias em Portugal, por norma, é misto. Tu tens a liberdade se tiver valor o teu espaço, não é? Certo. Portanto, se for uma livraria pequena, bem pode tentar vender, seja o que for, não vai... Certo. Nenhum livreiro vai comprar, não é? Nenhuma editora. Certo. Sim, tem a ver com... Como assim? Não percebi. Se tu tens um espaço pequeno, uma loja, uma livraria única, não é? Portanto, tem uma capacidade negocial diferente do que tem um
uma grande superfície de livros, não é? Eu estava a tentar perceber se existe um valor, por exemplo, no negócio de ter uma livraria, portanto eu posso abrir uma livraria, não é? Estou a tentar fazer o paralelismo, por exemplo, uma das coisas que pode ter valor é a curadoria, não é? Eu posso ter uma livraria Certo. em que as pessoas recorrentemente querem ir à minha livraria porque eu escolho bem os livros e exponho-os de uma forma que os clientes repetem. Ao contrário, se calhar, de uma cadeia que tem regras muito estritas, as pessoas que lá trabalham estão essencialmente a atender ao público, mas não têm nenhuma, digamos, palavra ou nenhuma criatividade sobre como é que é exposto o produto. Sim, mas quando tu falaste em curadoria, já pensei noutra coisa. Era, tu chegas à livraria, queres um livro bom para ler, mas tens os teus gostos, não é? Explicas o que é que tu gostas de ler e a pessoa vai-te aconselhar este ou aquele livro. É o ChatGPT. Isso era topo, não é? Certo. Mas para isso é preciso ter o conhecimento dos livros e é preciso ter Yeah. outra bagagem, se calhar. Então, mas é que eu estava a tentar perceber aqui o segredo desta indústria, não é? Porque um segredo que tu bates muito tem a ver com esta questão do trabalhar cada livro como se fosse um projeto único, não é? E portanto, e na qualidade, isso significa no pensar na capa, pensar no título, rever bem, no caso de traduções, mas mesmo no trabalho, por exemplo, que nós fizemos com este livro, também tiveste muito envolvido na estrutura que o livro poderia ter, não é? Certo. Como é que poderia ser mais apelativo. Dizendo, não vais escrever, isso tem pouco interesse às pessoas. Isso vem da experiência que tu tens sobre os vários livros que vocês já fizeram, do que é que funciona, do que é que não funciona. Mas onde é que acaba a criatividade de ter sucesso nesta área? Escolher as obras, encontrar os autores. Existe um grande trabalho de intelligence sobre encontrar, por exemplo, essa autora que encontraram, não é? Certo. Encontraram-na cedo. Significa que existe muito trabalho de estar atento sobre o que é lá fora. Certo. Há livros que estão comprados 2, 3 anos, 4 anos. Nós temos, sei lá, olha, ainda há, nós por acaso não compramos, tentamos não comprar livros, por exemplo, há livros que são comprados que ainda não estão escritos. Já compras porque Como assim? Explica lá essa. já tens uma marca, não é? Imagina um Dizendo livro, o Obama vai escrever um livro. Aham. podes vender, dizer, olha, tenho aqui um livro que é As Memórias do Obama. Começas a vender o livro já está vendido todo o mundo. Aliás, ele até pode fazer Ele isso. até acabar, perde a memória, está tudo lixado. Olha, afinal não vou escrever. Ele até pode, isso até é uma maneira, pode ser uma maneira de auscultares o mercado. Mas a questão do livro é assim, repara, por exemplo, no caso da Frida, nós fizemos o produto inicial, que era a criada, e começámos a fazer uma linha dos livros que são parecidos. Repara, essa linha está feita. Imagina, ou seja, já existe, construímos um produto que ainda por cima é replicável, claro que são títulos diferentes, mas há quase como uma linha É uma editorial. série, não é? Quase. Exato. Não é? E que acabas por fazer, não é? Há bocado estava numa reunião. Sempre as pessoas gostam de fazer coleção, não é? Certo. Imagina o pirilampo mágico. Eu costumo dar esse exemplo do pirilampo mágico. Tens um cor-de-rosa, um amarelo, um verde. E as pessoas estão a ajudar, não é? E estão a fazer a coleção. Gostam. Eu acho também da própria experiência de compra. Nós pensamos muito nos leitores, nas pessoas que vão comprar. Ou seja, eu quando estou a trabalhar, penso muito no que o leitor vai gostar de receber. Porque tu estás a pagar um produto, não é? Queres ficar com ele, sei lá, tens que ter orgulho naquilo que... Quando compras o livro, tens que ter, quer dizer, é uma sensação diferente. Tu gostares do que por exemplo, imagina os Maias, não é? Existem 50 capas ou 100 capas dos Maias. Nós por acaso não temos, porque não, o valor comercial do livro acabou quase por ser destruído, no sentido em que baixaram tanto um preço a um nível quase que nem... Por exemplo, nos hipermercados começaram a fazer os livros, baixaram um nível... nem sequer a rentabilidade é quase zero ou abaixo de zero. Estão a desprezar um livro porque os livros com mais de 80 anos depois da morte do autor estão no domínio público, ou seja, qualquer pessoa pode fazer o livro. E pronto, os Maias está nesse caso. E 80 anos depois da morte. Certo. Eu por acaso agora estou a dizer 80. Por isso a Bíblia não tem direitos de autor. Exato. Estou a dizer 80, mas não é 80, é 70. Peço. Ok. É 70, mas É igual. não é bem igual. Sim, mas para o ponto aqui. Mas sim. para o ponto é igual. E, ou seja, não traz a trazer valor ao livro. Por exemplo, imagina o Príncipezinho, há 3, 4 anos, entrou no domínio público. Era o livro mais vendido do mundo. Hoje em dia existem 50 edições em Portugal. Estou a exagerar, mas que há 10. É a história dos genéricos, não é? Exato. Imagina,
Só É que engraçado. quando toda a gente pode fazer o produto, um faz a 15 euros, não é? O a seguir faz a 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Já não tens Não há espaço. não há espaço, não há margem, começas a reduzir a qualidade do produto, já não fazes badana, já não fazes, imprimes de qualquer maneira e estás a tirar valor ao mercado e ao produto. Estás a criar algo mais acessível, mais pessoas podem comprar, também o preço é mais Certo. baixo, mas baixares a qualidade já não é tão positivo. Imagina, em qualquer negócio, se tu baixas demasiada, quer dizer, não é? É sempre maneira, há uma história de um homem que alimentava um burro e que o burro tinha, o burro estava a comer muito e o homem decidiu, vou dar aqui menos comida ao burro. E todos os dias começou a ver que aquilo resultava e cada dia ia tirando comida ao burro. Até que houve um dia que o burro morreu. E a mulher foi dizer, olha, o burro morreu. E ele disse, logo agora que eu tinha ensinado a não comer. Ou seja, é a mesma coisa da cadeia de valor. Tu vais reduzindo até nada, quer dizer, tens que ter valor nas coisas, senão o mercado deixa de existir. Claro. Olha, e uma coisa muito engraçada que eu descobri a fazermos este processo, que eu não tinha ideia, é o quão regulado este mercado é. Sinceramente, eu fiquei um bocadinho em choque porque não estava à espera. Pensei, um livro é uma coisa tão antiga, nós fazemos livros há tanto tempo, mas fiquei um bocadinho. Tu sentes que há muito controle sobre o próprio mercado dos livros, não é? O preço do livro, a quanto é que podes vender o livro, o que é que vai para as livrarias, o que é que são as pré-vendas, o que é que se pode vender online. Porquê que há tanto controle? Supostamente é para proteger para proteger os autores, os livreiros, etc. Sobretudo os mais pequenos, porque o que existe é a lei do preço fixo, chama-se a lei do preço fixo do livro, que para além de muitas regras, a principal é que um livro tem que ter um preço fixo e é fixado pelo editor, e que o máximo que tu podes fazer numa livraria são 10%. Há outras 10% de variantes, desconto. 10% de desconto sobre o preço de mercado. O que é que existe? Imagina, tu pões um livro a 15 euros, o editor no dia a seguir, obviamente não é viável, mas teoricamente podes mudar, o mês depois, podes mudar sempre o preço, mas é igual para todos. Tu se defines que é 15, é 15 para todos. Se quiseres defines que é 20, supostamente a ideia, imagina, uma grande superfície ou uma Amazon, o que quer que seja, podia vir e dizer assim, olha, não, vou vender o livro do Tocha e do José Serra a 5 euros. A metade do preço, ou menos. Porquê? Para tirar, ou imagina um Dan Brown, uma criada, vou fazer a 1 euro para atrair clientes mesmo a perder dinheiro. E pronto, é um bocado por isso. A ideia é para ser igual para todos. Neste momento é nos primeiros 24 meses, ou seja, durante 2 anos, já foi 18 meses, agora é 24, o preço é fixo. A partir daí podes fazer o que quiseres, o livro já não é novidade, já todos tiveram igual a oportunidade de fazer, de vender, e pronto. Não será não há também um movimento de proteção das livrarias em si? Ou seja, das vendas em livrarias físicas? Certo. Passa a expressão, não é? Porque eu, por exemplo, eu não costumo comprar livros em livrarias. Certo. Não sei se isso faz de mim uma pessoa má. Mas online é mesmo? Também se aplica online? Aplica-se online. É o mercado, sim. Aliás, isso E a Amazon compra? A Amazon não está... Os livros que vende... a Amazon não está em Portugal. Se compra ou não. Essa é normalmente, eu diria que se calhar os livros portugueses que se vendem mais, nós não vendemos através da Amazon. Embora alguns livros nossos estão lá, mas até a preços mais altos. Não é, neste momento não é significativo. Vocês têm a vossa própria loja online, não é? Na Alma dos Livros. Mas depois também existem livrarias online, não é? Só para perceber um bocadinho o mercado. Certo. Como os Books da vida, até se calhar talvez a mais conhecida. Depois existem as cadeias de livrarias e as livrarias em si. Como é que aparece então um livro da Alma dos Livros na Amazon? Alguém tem que o pôr lá. Certo. Será uma livraria ou assim? São as livrarias que depois entregam diretamente. Sim, ou distribuidor, ou pessoas que compram e revendem, não é? Quase como marketplace. Okay. Mas imagina, o livro cá custa 19,45, lá já havia 25. Nem sequer tem muito sentido. Nem percebemos como é que chega lá. Sim, mas as vendas serão
neste momento não há um player relevante no mercado português. Pode vir a ser, fala-se há muito tempo que poderá vir para Portugal, mas para já não. Pois, também Tem havido alguns indícios disso ao longo dos anos, mas depende também do idioma que compras, né? certo. Para comprar livros em português é mais difícil encontrar na Amazon. Eu, por exemplo, compro muitos livros em inglês. É mais fácil comprar na E Amazon. aí tens a questão, por exemplo, os livros em inglês tens a questão da tiragem. Por exemplo, as pessoas de vez em quando falam da questão do preço. Imagina, se fazes tu fazes um livro em inglês, não é? É muito mais fazes tiragens, sei lá, de 50 mil. Nós estivéssemos nos Estados Unidos, esse livro tinha uma tiragem de 50 mil. Aqui O tem quê? 3 mil. E já é uma. Este não teve de 50 mil? Ainda. Isso é só depois nas próximas edições. Exato. Malta, precisamos da vossa ajuda. O pessoal vai ficar preocupado, pá. Não vai Depois haver para consegue- todos. Não há para todos. Pá, nós só no YouTube já temos mais de 50 mil subscritores. Oh, Ricardo, devemos ter pensado Acho aqui que nesta. tu... Vamos ver como é que Olhar. isso corre. Vamos ver como é que isso corre. Mas a questão a média de tiragem? A média de venda de um livro em Portugal não é dado muito recente, mas é dados dos últimos 5 anos. Já não me recordo do ano exato em que tem essa, mas são 600 livros. 600 livros? Em média, um livro a venda é 600. Não é a Espera aí. tiragem, é a venda. Mas a média, estás a falar, incluindo os sucessos, entram na média? A média é sim, E tu estás a dizer que há livros que vendem 50 exemplares. certo. Ou Há livros que mesmo. vendem 15. Uau. Eu já, felizmente, não foi na alma dos livros, mas na outra editora que eu trabalhei já fiz 3.017. Que horror. E Olha, o mi- lembras-te quando foi aquela moda das pulseiras de Sim. elástico? Sim. Estavam a vender, saiu uma notícia que disse que tinha alguma coisa de cancro, etc. Zero. Simplesmente passou de ser o top da secção infantil para zero. Certo, mas nos livros não... Não, foi o caso porque o livro era sobre fazer Não, o aquelas livro era a sobre questão o tema, das sobre isso. pulseirinhas. Já viste? Nós tínhamos planeado uma coleção. Acontece. Yeah. Incrível. Então, mas a média, ou digamos o mínimo, é normalmente à volta de 2, 3 mil livros? É o que faz sentido fazer? No nosso caso, fazemos. Eu estou a dizer em Portugal, não é? No mercado Sim. português. Sim, eu diria que se calhar a média de tiragem até é inferior a isso, se calhar 1.500. Normalmente na alma dos livros fazemos pelo menos 3.000. Quando fazemos 2.000 é muito raro. Em reedições, sim, poderemos fazer 2.000. Normalmente, Como é que com 300 livros é possível pagar a edição? É impossível, não é? Com 300 não é possível, por isso é que é preciso vender mais que isso, não é? Pois. normalmente nós fazemos um break-even de metade da edição. Mas sim, com 300 despende, se a edição for 500. Mas existe eu não gosto muito de falar Sim, dos mas outros. repara, mas quanto menor a edição, mais caro é o livro, não é? Certo. Por unidade, não é? por Porque unidade, não há certo. uma diluição do custo. Sim, exatamente, portanto fica muito mais caro quando fazes uma edição pequena. Certo. Claro que se tu fazes uma reedição, baixa imenso o custo, já tens Certo, já está. as películas todas feitas, não é? Certo. Se bem que não é bem assim, agora faz tudo tudo novo. novo. Não, o que poupas é a questão da tradução, da revisão, da paginação. Ou seja, mas em relação às películas já não se de antes guardava-se as chapas, hoje Já em não dia se já não guarda se isso. guarda, já não faz muito sentido. Estou a falar do quê mesmo? Não tenho certeza do que estou a falar. Ok, estamos aqui ao lado. É a vossa veia editorial. As É. chapas? Chapa. Quando vais imprimir o livro, não é? Aquilo, tens uma chapa que Que agarra a é tinta. quase como se fosse exato, agarra a tinta e coloca no papel. Ok, é tipo a chapa de Gutenberg, né? Exato. Da pressa. Hoje já não é preciso pôr lá com chumbinhos as letras todas. Já não fazem isso? Não, já não é Não. preciso. Imagina, havia tu devias livros. estar a dizer ao contrário, isso é o que eu devia estar a dizer a ti, não é? Para mim sai numa impressora digital, aquilo é uma cabeça que anda assim. Não. Mas já se faz, mas lá está, Há aí impressão digital, normalmente mas é mais caro. edições pequenas, sim. Imagina uma edição de 300 livros ou de 400 ou 500. 500 já se começa Mas a fazer fica 900. caro, não é? Fica muito mais caro. Sim, fica bastante mais caro mas é assim, hoje em dia toda a gente gosta de escrever livros, né? Toda a gente Mas quer olha, escrever um livro. isso é giro que estás a dizer. Hoje em dia toda a gente gosta de escrever livros. E há muitas editoras, por aquilo que eu percebo, pelo menos algumas, não sei se são muitas, há algumas editoras que estão nesse negócio de fazer os livros de autor, ou seja, as próprias pessoas que querem publicar o livro, pagam o livro, não é? Certo. E eu já vi algumas coletâneas de textos
de pessoas, que aquilo é dar um tiro na testa, não é? O que é que queres dizer? Que não valia a pena ter feito o livro? Não, claro que não. São livros, são calhamaços, porque por a razão de poupar em termos da produção, são calhamaços de coletâneas de escritos, que vê-se muitas vezes nem tiveram revisões, nem nada, aquilo é eu já vi uma coisa que eram vários tomos, vários volumes gigantes de contos de Natal, que aquilo é de bradar os céus, ninguém compra aquilo. Lá está, não há o trabalho, não é? Porque há um trabalho de preparar um Não, livro. mas como tu vês, como tens muitos autores, cada autor compra 50 livros e está ali um negócio do caraças. Há de fazer o próprio negócio para as editoras, não é? De fazer isso. Eles Mas lá fazem. está, como o Ricardo está a dizer, se tu pagares os custos de produção do livro, poderá fazer sentido para a editora. Agora, se a Não, mas editora... é um modelo de negócio. É que para mim isso é um bocado scam, não é? Que é tu tens 50 autores, não é? Se tens 50 autores e no fundo vais produzir os livros para esses 50 autores. Quer dizer, cada um paga 5.000 euros e produz 1.000 Tens uma livros para edição cada um. de 2.500 e está a andar. Portanto, está tudo vendido logo. Imagina, eu gosto de comparar uma livraria ao YouTube. Tu no YouTube tens tudo. Certo. Hoje em dia, antes as editoras faziam uma triagem, entre aspas, né? Como a televisão fazia uma triagem daquilo que para o bem e para o mal. E hoje em dia os livros é igual. Tu tens livros, qualquer pessoa pode fazer um livro, publicar, escrever e fazer uma impressão, etc. Ou numa editora dessas que estás a falar de self-publishing. Agora, é para isso que as editoras ainda existem, que é para fazer curadoria. Não quer dizer que um livro desses não possa ser sucesso. Diria que é mais difícil se publicas. Porque não vai para as prateleiras das livrarias. Pode ir. É muito difícil. É mais difícil. Mas pode ir. A questão é que se não há um critério. Porquê que é mais difícil, Ricardo? Porque a questão... Repara, tu se tivesse uma livraria, querias lá um livro como aquele que... Ou seja, não tenho a garantia da qualidade daquele livro, mas posso ler o livro. Não tenho tempo. Repara, eu já trabalhei em livrarias. Um dos maiores eventos que eu fiz foi um livro desse género. Era de uma pessoa conhecida, o livro não tinha pouco interesse, era um livro de poesia, tinha pouco interesse comercial no geral. Na altura vendia 80 livros nesse lançamento e depois o livro teve lá 3 meses, vendeu 1. E deve ter sido uma pessoa que se esqueceu de ir ao lançamento. Não tinha interesse comercial. Tu percebes? Ou seja, um livro tem que ter interesse, tem que ter um público, não é? Um livro dos teus poemas, por melhores que eles sejam, não sei se tens alguns poemas escritos. Não. Se tiverem valor, ainda não, mas podes escrever. Mas tem que ter um valor, não é? É um bocado como no YouTube. Tu ou compras, porque imagina, porque é que as pessoas assistem conteúdos no YouTube? É porque lhes trazem alguma coisa. Seja qual for essa coisa. Mas tem um valor para eles. Ou porque foi viral, porque toda a gente partilhou e toda a gente se está a rir daquilo e depois esquece e nunca mais se lembra daquilo. Ou porque tem um conteúdo, por exemplo, o próprio sucesso do BeatTalk. Vocês começaram com 200 views, com 300 views. Hoje em dia têm vídeos com 100.000 views. Por isso, ou seja, é uma construção. Uhum. E a questão dos livros é a mesma. Pois, e daí estás tanto a comparar, até que eu estava a comparar os thumbnails, que é a mesma coisa com o digital e etc. Mas olha, outro tema que eu gostava de explorar, e vamos explorar a seguir na nossa versão nas plataformas digitais, na nossa versão extended, tem a ver com partir os custos de um livro, que é, há muitas entidades aqui envolvidas, tu já falaste de algumas, desde as próprias editoras, desde as livrarias, tens os autores, mas também tens as distribuidoras, não é? Certo. E depois tens uma data de coisas que podes organizar, porque normalmente quando se lança um livro faz-se um evento para lançar o livro, e na verdade, sendo um livro físico, algumas das estratégias que utilizam online para vender determinados produtos e serviços, etc., num livro físico traz outras dificuldades de como é que tu o fazes, porque depois vendes nas livrarias, vendes online, etc. E em geral há uma ideia que, tal como existe na indústria da música, os produtores, digamos, das obras, os autores, neste caso os cantores, acabam por ficar com uma margem muito pequena daquilo que são os livros, daquilo que são as vendas. Né? E a gente vai já explorar isso tudo, mas primeiro vamos à nossa querida frigideira, que já agora, para quem provavelmente vocês não sabem, obviamente, mas a frigideira ajudou a escrever este livro. É verdade. Até está aqui escrito, não é? Que a frigideira
Este livro foi co-escrito com a ajuda de uma frigideira. A primeira página de texto é escrita por ela, é uma citação dela. É uma citação dela. Não é? Incrível. Por acaso essa história é engraçada, né? Dessa Quem citação. fica sempre no chão, nada sabe do que voa. Quando nós identificámos esta citação pela primeira vez, o AI dizia que era do Luís Luís de Camões. E nós ficámos, Acontece. epá, esta é uma citação perfeita, ainda por cima é do Luís de Camões. E deixámos a cena. E depois, eu por alguma razão fui verificar e fiquei curioso, mas em que obra é que ele disse isto? E começámos a perguntar ao AI e às tantas ele começou a dizer, não. Primeiro disse-me assim, não, é do Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, Ok, já também não é foste Fernando longe demais. Mas onde é que está? Qual é a obra? E afinal não existe, fui mesmo eu que inventei. E nós, então, isto é obviamente uma citação da frigideira. Frigideira, estás aí? Peraí. Gosto quase tanto de ler como gosto de cozinhar ingredientes para os convidados. Neste caso nem foi ler, foi mesmo escrever. Ias dizer? Se a frigideira aguentar ali um bocadinho, eu só queria falar um bocadinho sobre a estrutura do livro, que acho Ok. que é interessante. Portanto, este livro tem 50 capítulos pequeninos, que se leem de uma vez só, portanto, acompanhado de ilustrações. E depois tem tudo a ver com empreendedorismo. No fundo, é um conjunto de ideias que nós recolhemos dos vários bitólogos que foram realizados e todas têm a ver com empreendedorismo, portanto, é mesmo um incentivo para o pessoal que quer empreender, assuntos que deve ter em conta, não é? No final de cada capítulo existe uma referência a 3 episódios de Bitalk, onde as pessoas podem, com QR Code, ir logo diretamente para o episódio, não é? Uhum. Portanto, e no fundo, a partir daí, poder explorar em termos de conteúdo, desenvolver cada um destes temas. E alguns dos capítulos com algumas frases míticas que a gente diz aqui, Pois, né? Como a Aquelas- história aquelas do porco bujardas e que da a gente não- galinha. como a história Do porco e da galinha, o porco e da galinha tinha que estar cá, não há hipótese. né? Como a história do 9 mulheres não fazem um filho no mês. Portanto, eu diria nem só numa questão de empreendedorismo, tem aqui uns bons, tem obviamente sobre o negócio, mas tem aqui uns bons tiques sobre a vida também. Sobre a forma de estar na vida e sobre algumas das coisas que a gente partilha aqui. Mas frigideira, tu ias dar-nos era ingredientes, portanto, o que é que temos para escolher? Temos o bife, o ovo, o arroz e a batata. Qual dos ingredientes preferes? Pode ser o ovo. O ovo. O ovo! Vamos então estrelar o ovo. Estou só a preparar o ingrediente, só mais uns segundos e... aqui vai. Como mantens uma editora quando 61% dos portugueses não lê qualquer livro? Epá, já acabei de explicar, mas o que é interessante é que a restante percentagem de os 39, 5% dessas pessoas compram os livros da Alma dos Livros. Por isso, para nós é um mercado está a funcionar bem. Estás a dizer desses 39% de pessoas que compram livros, 5% compram os vossos livros. Exatamente. A nossa cota é 5%. Ok. E tem subido, essa percentagem dos 39% nos últimos anos tem subido? Ou seja, a quantidade de pessoas que lê. Eu diria que sim. Olha, não tenho números exatos, mas diria que sim. Eu por acaso tenho uma percepção, não sei se é um problema meu da bolha de pessoas que estão à minha volta, mas tenho a sensação das pessoas lerem mais. Até malta mais jovem. Eu acho que houve um afastamento por causa das redes sociais, dos telemóveis, houve um afastamento nos últimos 10, 15 anos e que agora está a dar a volta. E que as próprias redes sociais foram demonizadas. Hoje em dia, por exemplo, o TikTok foi um dos grandes propulsores dos miúdos começarem a ler, miúdos e malta mais nova e agora até mais velha começa a ler. Por isso, lá está. Às vezes, dizer o que é que apontar um erro, as redes sociais, etc., acabou por se revelar que até estão a ajudar aos livros. E depois, uma coisa é estás a ver um conteúdo, não é? A passar conteúdo. Outra coisa é quando queres, vou estar aqui um bocado quieto a pensar um bocado. E é esse mesmo o caso. Uma coisa é estares aqui a ouvir o Bitalk, a ver o Bitalk, outra coisa é agarrares neste livro, folheares,
É um livro fácil de ler, é um livro muito bom para oferecer, e é um livro que traz toda a essência do BeTalk e que te vai inspirar a fazer ainda mais, a pensar em grande e a fazer agora. Vamos continuar nas nossas plataformas. Ricardo, obrigado por teres vindo. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Obrigado a todos. Dan, então, voltando aqui aos livros, para onde é que caminha? Os livros parecem aquele produto intemporal, não é? Porque nós temos uma data de produtos que vão evoluindo, a tecnologia vai evoluindo e etc. O livro é um livro, uma capa, um texto, é um mercado que parece tipo um bocado que o produto é este, o produto, não é? E o que muda tem a ver mais com o conteúdo em si. Certo. Assim, existe alguma evolução, não é? No caso dos e-books, que em Portugal por acaso Não vende muito. não é relevante, embora nós no nosso caso da Criada e de algumas séries ficcionais, lá está, que tu lês uma vez e não queres ler mais, tem tido um crescimento bastante acentuado, mas mesmo assim pouco significativo, 2-3% comparado com as vendas de livros físicos. Mas noutros países já está mais, sei lá, nos Estados Unidos já é relevante, até porque tu podes estar longe de uma livraria e podes ter acesso aos livros. Felizmente em Portugal ainda há bastantes livrarias e as pessoas conseguem ter acesso, para além de é um país pequeno, consegues facilmente encomendar e tens o livro no dia a seguir. E pronto, é assim, o livro é isso, o dinamismo do livro não há muito, eu acho, sinceramente, não há muito a inventar. Podes maquetizar de uma maneira diferente, mas pronto, são folhas de E papel. não te cansas, são 2-3 livros por semana, estás sempre a pensar em capas, estás sempre... Tu não Certo. lês os livros todos, não é? Imagina, é impossível estar a ler 3 livros por semana. Não, é completamente impossível. Quando comecei a editora, li todos os livros, li várias vezes e fiz tudo, praticamente, né? Hoje em dia, obviamente, tens de começar a contratar pessoas e teres uma equipa que faz. Aliás, eu neste momento, para além de gerir a empresa, também temos um CEO, mas administra a empresa e um dos meus papéis é fazer essa curadoria das capas, dos títulos, de pensar o caminho que o produto vai levar, mas depois temos pessoas para fazer um pouco de tudo. Pois é engraçado, é o tal specific knowledge. Sim, tu estavas a dizer que não há muita inovação, mas eu iria discordar um bocado sobre isso. Eu acho que há um público que tem sido impulsionador de inovação em termos de livros, que é o livro infantil. Certo. Eu penso que nos livros infantis todos nós conhecemos que há livros completamente diferentes. Portanto, livros que são recortados, que têm partes recortadas, que têm objetos cá dentro, não é? Que têm botões, que têm espelhos, ou seja, efetivamente acho eu que houve um grande esforço em termos de inovação e de criar coisas novas. Sim, Não mas sei se muito bem sucedido, se não, na verdade não se vê replicar isso. Eu sei que tu não fazes livros infantis, não é? Também Portanto, faço, por acaso, também fazemos. temos lá muitos em casa. É? Ok. Fazes Por acaso os infantis. livros infantis da Alma dos Não Livros sabia. são muito não são tanto nessa onda que tu estás a falar, dos recortes e etc. É, outra vez, no conteúdo. Acho que é a qualidade da Uhum. história, das ilustrações, Pronto, etc. mas é um bocado por aí. Acho que não há grande inovação na forma, mas acho que isso tem mais a ver com a impressão. Tu sabes o que é que eu Se tu estava a quiseres. Eu vou dizer o que é que eu estava a pensar. Eu estava a tentar fazer a tal comparação com a indústria musical. E na indústria musical houve uma grande revolução depois do Napster, não é? Portanto, o famoso pirata das músicas. Acabaram por nascer coisas como o Spotify, onde os artistas hoje em dia, pá, já ninguém vai comprar um CD do artista. Que, de certeza que há pessoas que vão comprar, mas a esmagadora maioria das pessoas não vão comprar um CD. Há quem compre vinis, Há quem compre vinis, é verdade. cada vez mais, aliás. Também há quem ande de cavalo e há outros que andam de Tesla. Mas houve esta questão do Spotify em que as pessoas pagam uma subscrição, não é? E estão ali, ouvem as músicas e o modelo de negócio mudou completamente na indústria, porque significou que deixou de haver as editoras a fazer os CDs. Imagino que na altura as capas dos CDs também deviam ser bem importantes. E passou a ser, vai para o Spotify e consoante o número de pessoas que ouvir, tu vais ser remunerado por isso. Certo. Nos livros não estou a ver como isso não aconteceu, não é? Os livros mantiveram-se. Era um bocado nesse sentido de inovação, do modelo de negócio. Existem modelos de subscrição já em livros, mas lá está, nos e-books, que em Portugal não são muito relevantes porque o consumo de e-books não é assim tão relevante. Acho que as pessoas
Ou seja, se calhar o mercado não é, o mercado não é assim tão grande para que as pessoas optem entre ler e-book ou ler livro. Muitas vezes quem lê e-books até é uma questão de, lá está, de facilidade, de acesso. Imagina, vais de férias, queres levar 4 ou 5 livros, que não vais levar 4 ou 5 livros que pesam-te no avião. Essa é a única altura em que eu penso na questão dos e-books. Exato. É quando vou para algum lado e levo mais que um Uhum. livro. Mas outra questão, estavas a falar da capa e o Zé estava a falar da questão dos acabamentos, a questão de fazer coisas diferentes. Eu acho que também, por exemplo, eu sou super defensor que a capa é muito importante, mas imagina, a capa sozinha não vendo, não, já houve tempos em que uma capa só por si, ou um bom título só por si, vendia o livro. Mas, na minha opinião, isso era a arte de enganar as pessoas durante um bocadinho de tempo. Hoje em dia, com as redes sociais, etc., a capa é mais um aspecto. Não é decisivo nem é fundamental, ou o título. Porquê? Porque depois o conteúdo não é bom. De antes conseguias vender porque não havia escrutínio. O escrutínio era diferente, as pessoas não comunicavam entre si. Hoje em dia o escrutínio é muito grande, há reviews e comentários nos sites. Se o livro não é bom, rapidamente é revelado isso. Os TikTokers, os bloggers começam a falar e o livro vai por aí abaixo. Ou seja, é muito importante. Hoje em dia existe, por exemplo, uma moda que é os spray edges, que é tipo pintares esta parte do livro. Sim, esta parte aqui que tem certo. aqui. Ou os acabamentos, pôr branco. brilhantes, pôr etc. Existe mesmo nos infantis, mas se o conteúdo não for bom, no fundo estás a adorar, é quase como um carro com um alto design e depois o motor ou por dentro Não corresponde. não corresponde. Uhum. Uhum. Mas e no que toca à própria indústria, ou seja, porque é que os criadores acabam sempre, porque mesmo na música fala-se disso, eu não sei dos valores ao certo, mas estamos a Certo. falar de percentagens baixas, não é? Abaixo dos 20%, sei lá, 15, 10, e nos livros é muito semelhante. Porquê que isso acontece? Nos livros, porque é que acontece? Repara, tem a ver com o valor que bem, é muito relativo, mas eu costumo dizer que nos livros ou tens muito sucesso ou não tens ou não é um grande negócio, não é um negócio fácil, ou sabes muito, tens muita, não é um negócio, é um negócio de aprendizagem e de seres muito bom. Para a livraria, neste caso. Para a Não, editora, desculpa. Para o editor. para qualquer Stakeholder deste exato, processo. Exato. O Marcelo Rebelo de Sousa costuma dizer isto quando vai à Feira do Livro ou quando vai a certos eventos ligados ao livro. Ele já foi editor há muitos anos e ele diz que foi a maneira mais bonita que eu tive de perder dinheiro. Costuma dizer isso. E é verdade, porque é muito giro ser editor, é muito giro escrever livros, é muito giro teres uma livraria, mas as margens para todos são baixas. Estás a trabalhar com margens muito baixas, quer na distribuição, quer na edição, quer nos autores, são margens baixas. Por isso, repara, tu também se pensares num arquiteto, quanto é que um arquiteto ganha do trabalho que faz? Qual é a porcentagem que um arquiteto ganha Do volume todo de fazer a obra, né? Quanto Exato. é que representa o desenho da obra? É isso que estás a dizer. Não sei quanto é que é, vocês sabem? É entre os 5 e os 10%. É tanto? Já ouvi falar em 2%. Os arquitetos, depende Depende do da arquiteto, obra. não é? Depende da obra, depende do Depende do projeto. claro. Exatamente, Exato. arquiteto. Exato. Por isso, Mesma coisa nos livros, né? Depende para, se da obra. venderes muito... Mas isso, lá está, isso também está definido, essa remuneração, não é? Imagina, há valores impossíveis de chegar, ou seja, imagina, por exemplo, muitas vezes estou a negociar com os autores e eu digo, olha, imagina, às vezes estás a negociar 1%, claro que é importante, mas 1% de nada, ou 100% de nada, é nada, não é? Tens sempre que fazer as contas, pensar, epá, quanto é que eu vou ver? O que é importante é vender os livros, não é? Ou seja, porque depois se ganhas 10%, se ganhas 11%, em média é 10% que um autor ganha. E hoje em dia até está a reduzir. Porquê? Porque é normal que os grandes players cada vez queiram ter margens maiores, etc. É normal. E tu se queres estar se queres estar nas livrarias, tens que contribuir com aquilo que eles te pedem, entre Pois, elas. estás a dizer, para estar nas livrarias tem que dar uma margem aos distribuidores, tem que Certo. dar a margem à livraria, que tem que manter uma loja Claro. aberta, né? Certo? E depois há todas as questões de marketing, promoção, etc. Eu só queria dar aí uma nota que é o seguinte, de facto, a comparação com o arquiteto não é muito boa, porque o arquiteto é a remuneração dele pelo trabalho que ele faz e ele recebe essa remuneração. Certo.
quer o edifício seja feito, quer não seja feito, não é? Certo. Portanto, ele vai faturar Sim, isso. não está dependente, Não está do dependente de nenhuma sucesso, venda. Não do está dependente sucesso do edifício. Exatamente. Mas devia estar. Mas não está. Não Se está. calhar há alguns que já conseguem Eh, negociar isso. Não sei. Não conheço. Mas penso que não. Não, mas faz sentido. Não, porque senão ele vai fazer outra coisa, não é? É uma questão da oferta e da procura. Portanto, aqui Ou seja, é ele um não quer correr o risco, é o que estás a aqui é dizer. diferente. Aqui É que se está não aqui vendes, escrito, nunca ninguém ficou rico com salário. Há uma razão para isto estar aqui. pronto. Agora, aqui é completamente diferente. Portanto, se não vender, quem se lixa mais, ou melhor, alguém perdeu tempo a escrevê-lo, nesse caso, não é? Mas o editor meteu o dinheiro para editar o livro e, portanto, vai A se editora desmanchar. perde o investimento. Sim. Pois, é um bocado por aí. Não, Portanto, 100% do aqui há- investimento financeiro é da editora. Claro, eu acho que 100%. há aqui uma questão para os autores, para a editora não, porque equilibra isto, não é? Procura equilibrar. Para os autores, eu acho que em termos de rendimento a distribuir pela venda de livros, se nós pegarmos num bolo todos os livros vendidos em Portugal, não é? Tu vais ter aqui o fenómeno tipo Cristiano Ronaldo, ou seja, tu tens muito poucos autores que vão faturar 90%, 80%, 90% de todas as vendas. O mesmo acontece com os futebolistas, o mesmo acontece com os atores, o mesmo acontece com uma data de profissões criativas, não é? Música. Em que são muito poucos aqueles que vão faturar muito. E a esmagadora maioria vai faturar praticamente nada, não é? Sim, deve ser. É a regra do 80-20, não é? Sim, sim. Nem sim. chega a 80-20. Nem Tu deve não tens ser. 20% de autores que vão buscar 80%. Deves ter para aí 3% de autores que vão buscar. Eu Os tais diria, 80%. hoje em dia, até há mais autores, se calhar, a viver só dos livros, não com grandes fortunas, seguramente, em Portugal, mas haverá mais, cada vez mais a viver Isso é dos curioso, livros. isso é interessante. Eu diria que há cada vez mais. Mas antes, imagina, repara, tu fazes um livro, não se ganhares um ordenado, 2 ordenados do teu emprego normal, eu diria que é o normal. Com 300 livros vendidos. Não, com 300 300. não dá Um nada. autor não, com 300 esquece. Não, 300 nem recebes nada, né? Senão- Porque a livraria nem pagou o seu investimento. Certo, A a editora, editora. desculpa. Certo, não, recebes sempre porque recebes uma porcentagem das vendas, não é? Ou seja, tu recebes sempre, há sempre um percentual. Se venderes 10, lá está, aqueles 17 que falámos há pouco, eles receberam os 50 e qualquer coisa euros, imagina, não sei quanto é que era. Aliás, não devem ter recebido porque na altura há um adiantamento, não é? Imagina um adiantamento e não chegou ao adiantamento, lá está. E a editora perdeu o adiantamento e pronto. Imagina que foi 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros o dinheiro que foi de adiantamento. Certo. Do lado do autor ficou esse dinheiro. Mas quanto é que é um volume que faça que é considerado um sucesso em Portugal? É tipo a partir dos 5.000 livros? 6.000? Sim. Não é? Diria que já é um sucesso. Estamos a Imagina falar da criada vendeu à volta de 60 mil, não é? São pelo menos os números que eu tinha. se foi no primeiro tido ano. acesso. Foi só no primeiro ano? Ok. Não, a criada neste momento está com 110 mil, 110 mil? certo? O Segredo da Criada, que é o segundo, tem 50 e tal mil. E depois por aí vem, porque nem todos, alguns estamos a lançar. Ela vendeu, a série da Criada vendeu 200 mil e quase perto de 200 mil e a Frida vendeu 400 mil. Mais de 400 mil. Já. Uau. Mas repara, isto é um sucesso que tu não podes Sim, é o não Cristiano podes, Ronaldo, né? Dos livros. não podes olhar, quer dizer, tens que olhar para os 600 É livros como o Harry em Potter. média. É como o Harry Potter, não é? Exato. Pois, tens que olhar para os 600 livros em média. Por isso é que eu estou a dizer, se calhar vender 3.000, 4.000 livros é um sucesso, digamos assim. Sim. Quando tu falas, porque eu estava a pensar, é que tu falaste de um autor que consegue viver disso. Certo. Para um autor viver disso tem que vender mais que 10.000 livros por ano, não é? Tem que vender mais de 10 mil livros por ano. Não, se vender 10 mil livros por ano, provavelmente já consegue viver disto. Já. Depende do nível de vida dele. Tipo, para um salário médio nacional, sei lá, 1.400 euros, né? Não, isso, se vender 10 mil livros, ganha mais do que isso. Pronto, então está percebido Vai mais ou fazer menos. as contas? Acho que no caso da música é bem pior, né? Mais difícil Tens que nesse fazer caso. concertos, claro. Tens Não, mas de fazer concertos, exatamente. Lá está, a música depois tem sempre outras coisas. O que é os concertos de um autor de livros? os concertos é, olha, eventos, conteúdos, ou seja, imagina, é tu estares perto dos teus leitores, podes fazer milhares e milhares de coisas, milhares, não milhares, mas dezenas de coisas. Depende um bocado também da construção que tu fazes. Podes fazer podcasts, podes fazer eventos
No fundo, o livro, olha, para vocês o livro funciona como mais um passo que vocês deram na construção da vossa marca. Sim, Por vem isso- muito nessa questão de chegar com o conteúdo a mais pessoas. Também para nós é importante encontrar formas aqui no Bitalk, e já falámos disso algumas vezes, sobre como é que nós temos que criar mais conteúdo, não é? Portanto, tudo isto que nós estamos a fazer Se aqui te lembras de uma é um coisa que eu... investimento. Desculpa interromper-te. E- Uma coisa que eu... Diz. Termina. Uma coisa que eu vos disse desde o início, quando falámos em fazer o livro, foi que o livro não devia ser uma compilação dos episódios do Bitalk, porque muitas vezes o sucesso traz isso, que é uma compilação de nada, que é o que o Zé estava a falar há bocado. E disse, o importante é ter conteúdo, e eu acho que o livro está extraordinário em termos de conteúdo. Está sucinto, resumido, e tu tens conteúdos muito relevantes. Eu gostava de ter lido este livro há 20 anos, Uhum. pronto, ou há 10. Sim, ainda há uns dias estávamos a falar disso e eu estava a dizer que este é o livro que eu dava ao meu filho quando ele começasse a chegar aos 14, 13, 14, 15, 16 anos, 18, tinhas 20. dito 16. Agora já estás a falar em 14. Não, porque depende das pessoas, por isso é que eu falei desde os 13 Ok. aos 20. Estava-te a dar a média. Porque é uma forma, não é só uma, por isso é que eu estava a dizer, não é só uma forma de negócio e empreendedorismo, é uma forma também de pensar e de estar na vida, né? E era um bocado nesse sentido que nós queríamos criar este conteúdo, porque é um conteúdo diferente e, como estás a dizer, mais uma forma de chegar. É um conteúdo concreto, não é? Ou seja, aqui estamos a ir para temas concretos, as pessoas não têm que ouvir muitos episódios para absorver um conjunto de dicas e informações importantes que a gente quer fazer passar, não é? Acho que essa é E não sei essa é a se grande vantagem. Não sei se te lembras também a forma como chegámos ao título do livro. Na altura estávamos a pensar, não é? Porque é sempre aquela pressão de fazer o... Não íamos pôr o livro do Bitalk, mas a questão foi, quando começou, foi uma coisa que nós tínhamos estado a falar em tempos, foi, nós estivemos a conversar há cerca de uma hora e meia, e depois no fim despedimos e disseste-me assim, pensa. Não sei se te lembras disso, foi ali, foi no parque de estacionamento, estávamos a despedir e disseste, pensa. E eu nunca mais me esqueci disso até hoje. E eu pensei, pá, pensa, este livro vai... Pensaste mesmo? O título tem que ser pensa. Pensa qualquer coisa, não é? Depois pensei, pá, se é para pensar, como é que tu pensas? Pensar em grande. Não é? Tipo, a melhor maneira de pensar é pensar em grande. Podes pensar pequeno, podes pensar... Aham. Não é? E depois, o Zé tinha-me dito, olha, no último capítulo, tem aqui uma ideia de uma última frase. A última frase. E ele disse, pá, mas isto é um bocado grande. É o sucesso, pode estar mais perto do que pensas. Exato. E na altura disse, pá, pensa em grande, faz agora. Ou seja, basicamente condensa a frase que ele... Sim. E faz sentido. E acho que depende da forma... E é muito giro. Até porque o último capítulo começa hoje. Começa hoje. É o faço agora, não é? Exato. E é giro porque é muito interessante isso, que é uma coisa interessante, que é um pessimista e um otimista veem o mesmo mundo. E este livro é engraçado porque, ou seja, eles veem o mesmo mundo, só que um escolhe ver de forma otimista e o outro pessimista. E esse título é a mesma coisa, porque há muita gente que lê, pensa em grande, faz agora, lá vêm estes, com esta conversa. Mas se tu pensares de uma forma, pensa em grande, faz agora. Se tu pegares num livro, ou leres e a seguir fores mesmo realmente fazer, e não leres só mais um livro, é uma mensagem positiva. E é engraçado quando mostramos a capa, houve pessoas que levaram mais para isso, pá, lá vêm estes, dar mais um bocado de chá, e outros disseram, pá, Certo. interessa-me. Estás a dizer quase que esta capa é também um espelho da pessoa que está a ler o título. Exatamente. Não é? Portanto, tu lês o título e sabes logo mais ou menos onde é que te posicionas. E aliás, e é por isso também que a própria citação da frigideira, não é? Também vai um bocado nesse sentido. Do quem fica sempre no chão nada sabe do que voa, não é? E quem sempre fica no chão tem sempre uma opinião negativa e não sabe bem do que é aquelas coisas que os outros que voam estão a falar. Exatamente. É um bocado outro registro. É outro registro completamente diferente. Por isso sim, malta, é uma excelente prenda para vocês próprios, é uma excelente prenda para alguém que conheçam, mesmo pessoas, há pessoas que também não conseguem ouvir podcasts, não está nesse tal, como há pessoas que não compram e-books, ou não compram livros e compram e-books, e acho que é uma boa prenda mesmo para abrir horizontes. O que é que tu sentiste quando leste, porque também leste o que nós escrevemos, obviamente, qual foi o teu pensamento, já que passa tantos livros pelas mãos, não é? O que é que tu sentiste? Olha, eu acho que é um livro, já disse há bocado, não é? Mas é
É um livro que tu podes ler, se lês todos os dias um capítulo, ou se fizeres uma leitura, podes ler tudo de uma vez. Também se consegue. Sim. É mais difícil absorver, não é? Porque no sentido são ideias-chave, não é? Para quem quer fazer um negócio. Mas o que eu senti, aliás, e tem ilustrações aqui, se calhar não conseguimos mostrar, mas todos os capítulos têm uma ilustração, estão brilhantemente feitas também Pela Vogal, sim. pela Vogal. Também já esteve aqui. Também Aliás, teve- foi quem refez o branding do Bitalk. certo, e que trabalham muito bem. Mas cada capítulo tu podes ler, podes inspirar. Lá está, é um bocado como aqueles podcasts de 2, 3 minutos que tu estás a ouvir Uhum. e que todos os dias ouves um bocado. Mas acho que é um livro que pode. Pá, é um bom livro de gestão. Olha, eu acho que é o que conseguimos deste produto, chamemos assim, não é? É que ele de facto está muito sintético, não tem palha. Certo. Todos os temas são sintéticos. E eu senti isso, sobretudo quando da paginação. O Tó chegou ao pé de mim e disse assim: epá, temos que cortar aqui, não sei quanto, 6 linhas, não era? Era no primeiro capítulo, estava muito longo. Epá, que o capítulo estava longo e ia passar por mais uma página e ia dar grande Estragava-nos a confusão. lógica. Era o único que acontecia isso, não é? Exato. Yeah. Epá, temos que cortar 6 linhas. Pá, e o capítulo até é bastante longo, não é? E a gente cortar 6 linhas. Ok, vamos cortar 6 linhas, não tem Não problema custa nenhum. nada. Epá, e andámos ali à volta e não estávamos a conseguir cortar. Não é? Yeah. Parece que era tudo importante, que ia perder sentido. Portanto, foi com alguma dificuldade que a gente cortou 6 linhas. Yeah. E aí percebi, Fónix, de facto, o resultado não tem muita palha. Não Está tem bastante palha. condensado. Está fixe. E consegues ter um. Toca quantos episódios é que você já tem de Beatle? 200 e muitos. Ok. Uhum. 200 e 25, muito. 26, qualquer coisa assim, 220. Certo. Eu acho que toca na maior parte dos temas, ou praticamente todos os temas. Os que não tocarem, acho que podemos depois fazer o segundo. A segunda volume. edição. O segundo primeiro volume. o primeiro segundo vamos livro. ver se este tem sucesso. O pessoal Certo. quer. Não, vai ter de certeza absoluta. Sucesso vai ter. Resta saber se é um sucesso. Depende do tamanho do sucesso, mas Ok. vai correr bem, de certeza. E pronto, mas acho que é o que estavas a dizer, ficou bastante bem condensado e é bastante útil. Por acaso, um tema que eu passei bastante e que é complicado, que eu achei complicado até, um desafio difícil, tem a ver com como vender estes livros, não é? Certo. Mas nós falámos muito sobre isso, não é? Por exemplo, a questão dos influencers, que tu falaste muito, como é que se vende? Pois vais a eventos, falas sobre isso, vais a podcast, falas sobre isso. Se calhar ads, não é? Vocês também na Alma dos Livros fazem Certo. publicidade, Facebook, etc, não é? Certo. E portanto essas estratégias de pensar como distribuir tem a ver com estratégias de go-to-market, também falamos muito nas empresas. Foi um desafio diferente para mim pensar num livro, não é? Porque normalmente nós somos empresas mais tecnológicas, pensamos em produtos e serviços de consumo ou para empresas, e eu achei muita piada ao desafio estarmos a pensar como distribuir isto no fundo. Os influencers vieram dar uma grande mudança ou a venda do livro ainda se continua a fazer na livraria? O passa-palavra é bastante importante e a comunicação é super importante. Ou seja, as pessoas recomendarem livros uns aos outros. Certo. Existe muitas vezes há pessoas que vão passear às livrarias, não é? E há alguma coisa que lhes desperta a atenção, mas o passa-palavra, no caso dos influencers, no caso de um amigo, no caso de um livro recomendado, é muito importante, porque tu hoje em dia tens dezenas, centenas, milhares de livros. Como é que tu decides, não é? Porque é que uma pessoa escolhe um livro em vez de outro, não é? Alguma coisa que tem que te chamar a atenção ou tem que ser recomendado, ou quando tens dúvidas, etc. Eu acho que também as livrarias cada vez estão mais, depende das livrarias, mas as grandes, ou um hipermercado, num hipermercado ninguém te está a recomendar o livro, não é? No fundo estão-te a aviar o livro, não é? E nas livrarias muitas vezes também acontece isso. Muitas vezes por gestão de recursos, etc., a menos que faça uma livraria que faça uma certa curadoria, por isso obviamente tem muito peso e tem muita importância. Se tu vês uma pessoa, nós tínhamos o nosso presidente, não é, que fazia aquela, no final dos telejornais, do jornal, fazia aquela recomendação, e depois muitas vezes iam as pessoas à livraria e diziam, olha aquele livro que o Marcelo
falou ontem à noite. Muitas vezes os livros não estavam ainda distribuídos, já não estavam nas livrarias. Ele às vezes falava de livros, edições das câmaras, etc. Mas, por exemplo, mesmo isso já perdeu um bocado. Tudo aquilo que é, eu iria dizer artificial, ou tudo aquilo que dura muito tempo, por exemplo, acaba por passar. As pessoas hoje em dia já há tanta recomendação que ao mesmo tempo faz o efeito contrário, não é? Que as pessoas acabam por já não saber, e depois já não sabes se é uma encomenda de recomendação ou se é uma Recomendação sincera. recomendação sincera, não é? Também falaste isso por causa de um prefácio, não é? Que até te falei, vamos arranjar alguém para escrever um prefácio do livro e tu, epá, podes arranjar, mas tipo... Certo. Porque hoje em dia os prefácios, repara, tu precisas de argumentos para vender o teu livro, lá está. De antes era o prefácio, tipo, no fundo era uma marca de qualidade, né? Olha, o Marcelo fartou-se de fazer prefácio. Chegou a uma altura que já não tem diferenciação nenhuma, não é? Hoje em dia um prefácio pá, honestamente já não tem diferença, não serve para nada. Pois, as por isso pessoas querem conteúdo. nós decidimos não pedir o prefácio ao Marcelo. Foi. Sim, ele bem Fizeram queria, muito mas... bem. Ele bem tentou, mas... Sim, era mais do mesmo, era mais do mesmo. Olha, Ricardo, tu ainda te dá pica ler um livro? Tu consegues ler um livro? Ou és daqueles gajos... Não, com prazer. Ele consegue ler um livro. Certo, Consegue era ler aí muito. que eu queria chegar, com prazer, né? Que tu, assim que vais ler um livro qualquer, que não seja da alma dos livros, ok? Certo. Deve ser logo. E também não estas estamos a falar do linhas, Bitol. esta paginação, esta não sei o quê. Sentes a dor do profissional da área? Por acaso dá-me prazer, sim, ainda não, já ultrapasso isso. Quando estou a trabalhar, por norma, estou a ver ou seja, consigo desligar. Quando escolho um livro, ainda leio muito, não leio, raramente leio um livro, normalmente também leio mais não ficção do que ficção. Leio livros em que vai aprender alguma coisa, tenho pouco tempo para ler, porque trabalho, leio, estou sempre a ler. E muitas vezes leio na diagonal. Lês de trabalho, não é? Não li todas as letras do vosso livro, lamento, mas houve letras que li várias vezes. Sim, E mas palavras. também não vais sair daqui enquanto não acabares de ler o livro. Portanto, não te Exato, vou preocupes. ficar aqui, Vais ficar no aí estúdio a de ler. castigo. Mas hoje em dia, lá está, por exemplo, compras um livro, tu lês quase na diagonal, lês o quê? Tiras o sumo do livro, porque, por exemplo, olha, este é um bom exemplo. Tu tiras o sumo do livro, neste caso, lês o livro todo. Certo. Porque tens capítulos curtos que estão a dar uma ciência exata sobre alguma coisa. Imagina, tu lês, sei lá, do Taleb, sei lá, o Antifrágil ou o Cisne Negro. Aquilo tem uma ideia de base, mas o livro está a explicar-te muito bem um tema fundamental. E outros livros, não é? Ou seja, há livros muitas vezes que estão a explicar estão-te a fazer uma tese à volta daquilo. Se tu leres um bocado, depende do tempo que tu tens, ou queres mesmo aprofundar, mas hoje, por exemplo, eu compro imensos livros e não os leio todos. Leio e pronto, leio um bocado, Mas aprendi. saltas? Ou seja, lês só o Sim. início ou vais mesmo saltando de capítulo em capítulo? Há várias formas, né? Certo. Há malta que lê o livro todo, religiosamente, depois podes ir saltando. Há quem leia vários livros ao mesmo tempo. Por exemplo, eu sou fã de ler vários livros ao mesmo tempo. Exatamente pela mesma razão, como eu leio, como tu, mais coisas mais técnicas e menos ficção. Pá, às tantas sabe bem saltar de uma coisa para a outra. Portanto, eu, por exemplo, leio vários livros ao mesmo tempo e não tenho problema nenhum em saltar capítulos, em tipo, estou a ler e dizer, pá, isto não tem interesse nenhum, e começa a passar páginas. Certo? Não, e às vezes tu até gostarias de ler o livro todo, mas não tens tempo para isso. Tens que, não é? O tempo é limitado. Eu, por exemplo, tenho livros em vários pontos da casa. Às vezes, sei lá, ou no carro. Imagina, para casa agora até... No carro, no trânsito. Não, no trânsito. Não, mas imagina, estás à espera dos teus filhos, estou à espera de alguém, estou um bocado, 5 minutos ou 10. Epá, podes ler um bocado. E, por exemplo, tenho em vários sítios bem, a minha casa está cheia de livros por todo lado. Mas é isso, ou seja, às vezes até é um bocado, olha, é quase o livro que está à mão é o livro que eu estou a ler, mas sim, mas faço isso, leio partes, é assim, olha, nunca leio o prefácio do livro, introdução, pá. Saltar logo, Comigo né? acontece uma coisa engraçada. Também leio vários livros ao mesmo tempo, mas às vezes quando estou a ler um livro puxa-me por outro, não é? Ou porque encontrei uma referência, ou porque encontrei uma ideia que eu acho que há noutro. Vou dar um exemplo. Tu agora falaste no Antifrágil, não é? Eu quando estive a ler o Antifrágil, depois tive uma grande vontade, mesmo antes de acabar o livro, de ir a ler os estoicos lá do Império Romano, não é? Portanto,
Ou seja, o estoicismo vem de lá e, portanto, o antifrágil, no fundo, Fala sobre isso, exatamente. é um desenvolvimento daquilo que são as teses do estoicismo, não é? E achei muito interessante, portanto, desse ponto de vista. Ou seja, às vezes nós temos que acabamos por associar várias ideias e Se quer foste comprar os outros livros do autor. Eu, por exemplo, já ou os não, tinha. já tinhas lido, por já exemplo, tinha. eu quando li o primeiro, já não me recordo qual foi, mas imagina, fui a uma livraria online Uhum. e comprei todos. Pois. Todos os disponíveis comprei. E pronto, por exemplo, uma das editoras, a editora que eu mais diria que mais livros leio sem ser a alma dos livros, por exemplo, compro muitos livros deles e tenho pena que a parte de comunicação e de marketing, etc., não seja a melhor. Ok. Não vou dizer, Eu gosto do não Pinguim. posso dizer, ainda por cima adoro a editora e adoro a pessoa que adoro. Gosto da pessoa que está à frente da editora. É uma pessoa Mas super eu, por acaso, talentosa. uma das coisas que me fez mudar esta forma de ver os livros foi exatamente isso, que é, antigamente eu tinha esta ideia de, se começas um livro tens que acabar o livro. E houve uma altura da minha vida que me apercebi que isso não é uma verdade. E isso mudou um bocado a minha forma como passei a consumir os livros. E já falei disso com algumas pessoas, por exemplo, online, que falo com várias pessoas que me contactam nas redes e etc. E quando refiro isso, já houve várias pessoas que me disseram: Ei, é tão bom ouvir isso, eu pensei que eu era maluco e que era a única pessoa que o fazia. Mas eu gostava de falar mesmo sobre isso abertamente, que é normal abrires um livro, leres um bocadinho, não tens interesse, mete de lado, não Mas interessa. a verdade, sabes qual é que é? É porque está muito na voga em termos de autores de vários livros em que dão a ideia principal e depois estão a repetir aquilo de várias maneiras. É verdade. Portanto, ou seja, é aquilo que eu É chamo aquilo muita que palha. o Ricardo estava a falar agora. Da espalha, não é? Portanto, ou seja, aquilo começa a ser demasiado. Não tens novidade, não tens nenhum processo de construção, não é? E reparem, a aprendizagem depende muito dos teus objetivos. E a própria aprendizagem, não é? Imagina, o antifrágil, não li o antifrágil todo, mas imagina, a aprendizagem principal tu aprendes em 90%. Aprendes 90% do livro, depois os 10 lês o resto. É interessante, agora depende do tempo, que sou um calhamaço, depende do tempo que tu tens para dispor Claro. disso, né? Eu quando era mais novo, houve livros que eu li 5, 6, 7, 8 vezes. Porquê? Não tinha tantos livros, não tinha acesso aos livros, se calhar a vocês aconteceu-vos o mesmo ou não, mas nós não tínhamos, então gostávamos, líamos. Ficaste traumatizado, tiveste que ter a tua própria editora. A própria editora. Assim pelo menos tenho muitos livros para ler. Boa, olha Ricardo, muito obrigado por teres vindo aqui partilhar algumas coisas dos livros. Malta, já sabem, está em todas as livrarias, todas, né Ricardo? Está em todas as livrarias. Até o Dubai. E se não tiver, enviem reclamação aqui para o Bitalk. Enviem para o Bitalk que a gente põe lá um livro Coloquem também. nos comentários a dizer onde é que não encontraram. Exatamente. Coloquem aí nos Mas comentários. repara, desculpa interromper, quem decide o que está na livraria é o livreiro. Nós às vezes temos algumas reclamações assim. O livreiro é que é o dono da sua livraria. Mesmo, por exemplo, imagina tu, podes reclamar, o meu livro não está na livraria tal. Não. Podes reclamar comigo, eu posso ir lá falar, mas o livro foi apresentado. Podes ir lá com um bastão, né? Certo. Como é que é? Vais pôr o livro aqui ou não? Sim, mas para mim faz sentido, lá está. Para mim a livraria devia ser a curadoria. Certo. Ele devia ser eu sei que não é assim que funciona, por Certo. tudo o que já falámos aqui, mas esse é o papel do livreiro, não é? Tu vai ao livreiro. Não sei se existe essa Sim, palavra. é livreiro. Portanto, vejam lá os livreiros, mas sejam também vocês os livreiros. E pensem em alguém, leiam vocês, mas depois pensem em alguém para quem oferecer, para que possamos fazer chegar estes pensamentos do Bitalk a mais gente. Ricardo, mais uma vez obrigado por teres vindo. E onde é que isso pode ser comprado online? Online pode ser comprado em livro.bitalk.pt, que já agora vai ter diretamente à loja online da Alma dos Livros. Fantástico. livro.bitalk.pt. livro.bitalk.pt. Ricardo, obrigado mais uma vez. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Obrigado a todos. Done. All right.